Olha, para ser sincero, o livro de Juízes é uma daquelas partes da Bíblia que a gente lê e fica até meio desconfortável. É violento, é sombrio, mas por trás de todo esse caos, ele faz uma pergunta muito séria sobre quem nós somos e do que a gente realmente precisa. E essa pergunta ela ecoa forte até hoje. Pensa bem nessa pergunta. Parece até papo de hoje em dia, né? É a base de um monte de filosofias, de debates, mas o livro de Juízes, lá de milhares de anos atrás, dá uma resposta, uma resposta brutal e sem filtros para essa questão. Ele mostra, na prática, o que acontece quando uma sociedade resolve viver sem um norte, sem um padrão moral. Essa frase, nossa, ela se repete e fecha o livro de um jeito bem pesado. E isso não é uma comemoração da liberdade, não. É o diagnóstico de uma nação em total colapso. Então bora mergulhar nisso e entender como as coisas chegaram a esse ponto. Imagina o cenário. Josué, o grande líder que levou o povo para a terra prometida, morre. E aí, Israel entra num período de uns 300 anos de puro caos. Sem uma liderança forte e unificada, a nação começa a se esfacelar, cada um por si. E aí que o problema começa. Deus tinha dado uma ordem bem clara. Era para expulsar os povos cananeus para não se contaminar com as práticas deles. E a gente está falando de coisa pesada, como adorar ídolos e até sacrificar crianças. Mas eles desobedeceram. E o resultado? Não só conviveram com isso, como acabaram adotando esses costumes, virando as costas para o Deus que tinha libertado eles. O que vem a seguir é quase um roteiro trágico que se repete sem parar, numa verdadeira espiral de decadência. O povo pecava, aí vinha a opressão de um inimigo. Desesperados, eles clamavam a Deus. Deus, na sua misericórdia, mandava um libertador e a paz voltava. Só que essa paz, ela nunca durava muito. É de dar nos nervos, né? A gente lê essa frase várias e várias vezes no livro. Cada libertação era só um respiro antes da próxima queda. Eles simplesmente não aprendiam a lição. E isso mostra uma verdade bem profunda sobre a nossa condição. A liberdade por fora não adianta nada se o problema está por dentro, no coração. E quem eram esses libertadores? O livro chama eles de juízes. Mas olha, quando a gente ouve juiz, já pensa num tribunal com martelo e tudo, né? Mas a ideia aqui é outra. Seriam mais como libertadores ou chefes militares que Deus levantava para uma missão específica. O grande problema é que esses salvadores, eles eram tão falhos quanto o povo. Pega o Gideão, por exemplo. Um cara que começa todo medroso, cheio de dúvidas, mas que é usado por Deus de uma forma espetacular. Uma vitória incrível. Só que, no fim da vida, o que ele faz? Ele mesmo constrói um ídolo com o ouro da vitória que vira uma armadilha para todo o povo. Ou seja, nem os melhores heróis eram a solução definitiva. Se a história de Gideão termina mal, a de Jefté é pesada. É chocante ver o quanto ele não entendia quem era Deus. Ele faz um voto terrível, tentando negociar com Deus como se ele fosse um deus pagão qualquer. Isso só mostra o nível de escuridão espiritual que eles tinham chegado. Os próprios líderes mal conheciam o Deus que diziam servir. E para fechar com chave de, não de ouro, vem o Sansão. Ele era para ser totalmente consagrado a Deus desde o nascimento, mas viveu uma vida de impulsos, de vingança, totalmente mundana. No fim, Sansão é o retrato cuspido e escarrado de Israel. Tinha um chamado divino, uma força incrível, mas se deixou levar pelas paixões e acabou em ruínas. A diferença entre o herói e o inimigo praticamente desapareceu. Ok, depois de ver toda essa bagunça, essa falha humana sem fim, a gente para e pensa, tá, mas e Deus? Onde é que ele está no meio disso tudo? Como é que a glória de Deus pode aparecer no meio de tanta corrupção e rebeldia? A resposta está numa ideia central da fé, a soberania de Deus. Significa que, no fim das contas, Ele está no controle de tudo. Nada, nem mesmo o pior pecado de Israel, fugiu do controle dele. Na verdade, Deus estava tecendo a sua grande história de salvação justamente no meio da bagunça que o povo criava. E aqui está uma grande verdade. Quando o Espírito de Deus agia através desses juízes cheios de defeitos, não era porque Deus concordava com o pecado deles, de jeito nenhum. Era um testemunho da graça teimosa de Deus, que estava determinado a salvar seu povo e usava as ferramentas, mesmo que quebradas, que tinha em mãos. E no fim das contas, a grande lição é essa. O livro de Juízes praticamente grita para a gente, ei, a salvação não vem de heróis humanos. Todo herói falha. Toda paz é passageira. A verdadeira salvação não pode vir de dentro da gente. Ela precisa vir de fora. E quando a gente acha que não pode piorar, os últimos capítulos do livro chegam para mostrar o fundo do poço. São histórias horríveis de idolatria,
de crimes brutais e de uma guerra civil que quase extermina uma das tribos de Israel. É o caos absoluto. E bem no meio dessa escuridão toda, para que ninguém tenha dúvida de qual era o problema real, o autor repete a frase principal do livro, não uma, não duas, mas 4 vezes. Ele quer martelar esse ponto na nossa cabeça. O veredito final é esse. A raiz de toda a anarquia era a falta de um rei. Mas atenção, o problema não era só político, sabe? Não era só a falta de um cara com uma coroa. O problema era espiritual. Eles não tinham um rei humano porque, no fundo, tinham rejeitado o verdadeiro rei, o próprio Deus. E é com essa pergunta no ar que o livro de Juízes nos deixa. Com toda a sua escuridão, ele nos força a olhar para frente. O livro todo é um grande grito por um tipo diferente de rei. Um rei que não seja como Gideão, Jefté ou Sansão. Um rei que não só liberte por fora, mas que quebre o ciclo do pecado por dentro. Um rei que seja justo, perfeito e, finalmente, o verdadeiro Salvador.